Aqui, pode ir lá. Obrigado, João. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Estar aqui mais uma vez, o Procomex para mim é uma honra. Muito obrigado pelo convite do John. Obrigado pelo convite da Receita Federal. Estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento. Nós, como somos uma empresa de tecnologia, né, Becomics, que também desenvolve, assim como o Serpro, desenvolve aplicações na área tecnológica, mas mais para o setor privado. Então a gente vai falar um pouco dessa parte de como que a tecnologia está sendo cada dia mais sendo utilizada dentro da área nossa, né, de comércio exterior. E eu vou contar um pouco uma história de quais foram, vamos dizer, os motivos disso ter acontecido, um pouco dos gatilhos disso daí. E depois eu vou passar para o Rafael para ele fazer a parte de mostrar para vocês como que é uma aplicação um pouco mais materializada. Então, pessoal, se puder passar, por favor. Aqui, né? Eu tenho o passador aqui. Então, pessoal, como empresa de tecnologia, a gente tem acompanhado esses movimentos, a gente tem visto que tem um movimento muito grande de mudança, né? Acho que isso foi a tônica do que foi falado desde da palestra do Dr. Jackson, desde o começo. Então, eu agradeço por terem ficado aí para a gente poder trocar um pouco de experiência. Mas, vamos dizer, se existe uma constante que alguma mudança vai acontecer. E já está acontecendo, a gente tem acompanhado isso, várias palestras já falaram sobre isso. E o importante aqui, porque de alguma forma todos aqui atuam, né, na área, cada um tem a sua contribuição dentro das suas organizações, ou mesmo dentro do governo. Então a gente vê que vai ser virada uma página, e essa página que vai ser virada é uma página muito importante, porque ela muda todo o paradigma de toda a história, vamos dizer, do comércio exterior, operações de importação e exportação. Então, eu quero voltar nesse assunto um pouco. Já foi falado, né, pessoal, exaustivamente, do Acordo de Facilitação de Comércio. Então, é um acordo da OMC, que engloba 164 países. Hoje eu estava vendo com o Rafael, 95% desses países entraram em consenso e ratificaram, né, esse acordo. Então, é uma coisa importante, são países, não são só governos, são países que ratificaram. E o que é importante dentro desse acordo, pessoal? Muitos seminários já foram falados sobre isso. São 12 artigos, tá? E muito já foi falado pelo Dr. Jackson, pelo Alexandre, pelo Thiago e tal, sobre as partes mais principiológicas. Mas o que eu penso que é importante contar uma história, e trocar uma ideia sobre isso, é da importância de um ponto que, assim, às vezes é citado, às vezes não é tão citado. Que, dentre esses 12 artigos do Acordo de Facilitação, existe um programa ali, um programa que deve ser seguido. Hoje o Acordo de Facilitação é uma lei, né, que ele foi ratificado pelo Brasil. Então, por ser uma lei, nós precisamos estar cumprindo, e não só os governos, mas também a iniciativa privada. Agora, dessa parte importante, eu quero fazer um highlight, que foi, vamos dizer, um paradigma que, vamos dizer, que vem sustentar uma aplicação tecnológica maior. Eu penso que é o item 7.3. 7.3 ele fala do quê? Da separação, pessoal, a separação do momento onde você vai, vamos dizer, uma autoridade aduaneira exercendo um poder de polícia, ela vai lá e para a carga para fazer uma verificação, né? Então também foi falado nas palestras anteriores sobre essa questão de que tem a Receita Federal, tem as autoridades que estão instituídas para fazer a parte administrativa, que são, vamos dizer, as licenças de importação também. Então esse momento é um momento muito importante. Quando você tem aquela parada, e com a carga parada você vai analisar vários assuntos, vários temas, você está segurando o fluxo financeiro do comércio. Então a grande sacada, eu acho, do acordo foi esse 7.3, que quebrou um paradigma, que eu vou parar a carga para poder fazer uma fiscalização ou uma interveniência. Isso foi muito importante, a gente falar, olha, isso já não dá para ser mais assim, tem que mudar porque não está funcionando. Isso foi um consenso praticamente aí dentro da OMC, e todos os países concordaram. Então hoje a gente vê que a gente se dedica muito a poder cobrir isso daí. Então a separação vamos colocar a informação numa linha, e vamos colocar a mercadoria caminhando. A mercadoria não deve ficar parada, pelo menos não em tese. É claro que se ela tiver sido retida pela malha de risco,
da autoridade aduaneira, ela tem que ficar parada. Mas hoje, vamos dizer, eu acho que com essa quebra desse paradigma, talvez a gente possa pensar em coisas novas, como estão sendo aplicadas algumas ideias novas que a gente tem falado aqui, e isso é uma coisa muito importante, porque a gente pode estar utilizando a tecnologia para isso. E além disso, pessoal, eu quero compartilhar um dado com vocês, que o próprio acordo de facilitação e também os acordos anteriores, que podem ser negociados em âmbito multilateral, plurilateral, acordos de livre comércio, vamos dizer, eles incentivaram muito as operações de importação e exportação no mundo inteiro. E isso fez também que o número de intervenientes, ou seja, importadores, exportadores, prestadores de serviço, aumentasse muito, muito. Para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, só para ter uma pequena ideia, isso aqui é valor em reais, né? Vamos dizer, só uma pequena foto da gente, né, do Brasil, desde 2003, 162 bilhões. Estamos chegando aqui, olha pessoal, com 1 trilhão e tanto aqui em 2023. É um crescimento vertiginoso, é muito mais dinheiro dentro do tubo. E o governo, como é que ele vai fazer? Para ele poder fiscalizar na mesma proporção do crescimento. Isso também tem que ser pensado. Será que tem como, sei lá, abrir concurso direto, trazer muito mais gente para poder fazer essa intervenção? Isso não é um fator só no Brasil, tá, pessoal? Isso aí praticamente no mundo inteiro tem crescido muito o valor do comércio internacional entre países e também o número de intervenientes. Então isso exige, quer dizer, vamos dizer, uma atitude por parte dos governos que possa cobrir todo esse aumento de dinheiro, aumento de riscos, mudança no perfil de risco daquilo que o governo quer trabalhar, sem ficar trazendo pessoas na proporção do aumento. Tá? Então, por exemplo, se a gente for ver aqui, na hora que o Brasil tiver um acordo, por exemplo, negociado de livre comércio com um grande bloco, vamos dizer, só exemplo, tá, pessoal, que feche com a União Europeia, por exemplo, isso vai crescer mais ainda. E o nível de intervenientes vai crescer mais ainda. Então, nós temos que ter tecnologias que possam estar acobertando o controle dessas operações, tanto para o setor público quanto para o setor privado, para poder cobrir esse aumento. Tá? Então, as tecnologias hoje, pelo menos na minha visão, são imprescindíveis para a gente poder tratar desses desafios que se apresentam. Então, agora eu vou passar para o Rafael, para ele poder continuar a apresentação. Agradeço muito pela atenção de vocês. Pode deixar, peguei aqui. Legal, pessoal. Opa! Legal, pessoal. No fundo, né, a mensagem que eu vou trazer é uma continuidade do que o Omar trouxe, e é interessante porque ouvindo a palestra do Fernando agora há pouco, né, e eu tive a oportunidade de sentar ao lado da dona Ariadne ao longo do almoço, com o Eduardo também, e aí a gente vê assim, a gente só indo para fora do país é que a gente percebe o quanto que o Brasil é pioneiro na adoção dessas tecnologias, né, o quanto que a gente serve de benchmark para os outros países. E eu queria falar um pouquinho de como que a gente já tem trabalhado, né, aproveitando toda essa infraestrutura, né, boa parte até do que o próprio Serpro desenvolveu, para a gente poder melhorar a vida, principalmente das empresas. Né? Então, tudo que a gente tem desenvolvido, vocês ouviram o Bregantin falar hoje na abertura, é buscando a gente trazer mais competitividade, buscando impulsionar o negócio dos nossos clientes. Então, para a gente poder suportar esse aumento de carga, esse aumento de transação, é que a gente começou a trabalhar com uma série de tecnologias. Né? A primeira delas são os RPAs, porque em boa parte dos sistemas dos anos 2000, como a gente viu, a gente não tinha tantas APIs, e aí à medida que a gente começa a ter APIs disponíveis para se consumir as mesmas informações, a gente vai pouco a pouco migrando para web services. Depois a gente começa a trabalhar cada vez mais com dashboards. À medida que a gente está digitalizando, a gente começa a poder utilizar os dashboards para saber quais ações que eu deveria financiar ou que eu deveria impactar na minha organização para que eu tenha maior competitividade. Os dashboards se tornaram cada vez mais uma ferramenta muito poderosa nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente começa a aproveitar essa infraestrutura para ter um Big Data. Dentro de cada empresa, a gente tem uma possibilidade, fomentado até pelo projeto SPED, de ter um Big Data corporativo da própria empresa. Às vezes, os dados do SPED dizem mais até do que os sistemas de gestão empresarial. E, por fim, a gente está chegando agora num breakthrough, né, numa quebra de paradigma, que é o uso da aplicação de inteligência artificial.
E é engraçado porque quando a gente já vem falando de inteligência artificial há pelo menos 5, 6 anos, principalmente aplicado às áreas de comércio exterior e tributário. Só que esse ano, né, a gente vai ter praticamente 2 grandes eventos. Um evento é a própria adoção do novo processo de importação, mas a gente também teve aí no mainstream o ChatGPT, que ele veio aproximar a inteligência artificial do uso das pessoas, né? O pessoal está usando o ChatGPT para criar trabalho de escola, para perguntar se o Palmeiras tem ou não tem mundial. Então, é um uso muito robusto da tecnologia que realmente aproximou as pessoas, né? Então, eu já perdi mais de 3 horas com meu filho conversando com o ChatGPT, e aí a minha mulher já está ficando enciumada, porque a gente estava dedicando mais tempo para o chat. Então, veja como a inteligência artificial começa a fazer parte do nosso dia a dia. E quando a gente fala de inteligência artificial, eu queria trazer uma informação que eu acho que é muito útil, tentando não entrar no tecniquez, é que a gente hoje tem trabalhado com 2 modelos de inteligência artificial bem diferentes, mas que têm usos também bem interessantes. Um deles é o que a gente chama de LLM, que é o Large Language Models. Então, são aplicações como o ChatGPT, que eles são feitos para eles poderem prever palavras, o que você quer que eu responda. O ChatGPT ele não tem um objetivo em comum, o objetivo dele é responder da forma mais correta possível o que você quer perguntar. Normalmente, esses modelos, eles demandam um volume absurdo de dados, na casa de terabytes, eles têm boa performance para diversas tarefas. Boa performance não significa que ele vai acertar sempre, ele erra bastante, mas até quando ele erra de forma aproximada e você fica com uma boa impressão dele. E um ponto importante é que eles têm também restringindo feedbacks de acordo com a estratégia do modelo. Então, por exemplo, uma das grandes estratégias do ChatGPT é que ele não aprenda racismo, violência, qualquer tipo de fobias. Então, por isso que é restringido os feedbacks do ChatGPT para ele não aprender isso conosco. Por outro lado, a gente tem um modelo que é bem interessante e que tem sido utilizado muito no meio empresarial, que são os Fine-Tuned Models, ou seja, modelos bem afinados, onde eles são modelos com volume menores de dados. Eu consigo fazer um bom treinamento, desde que eu tenha um volume significativo de dados, mas não precisa ser tão grande, como é o caso do ChatGPT. Eu tenho uma excelente execução em tarefas específicas, então eu crio um modelo para fazer algo bem específico, né? No nosso caso, como é que eu posso fazer um modelo para me ajudar com o catálogo de produtos, para me ajudar com os tributos da DOIMP? E por último, né, e não menos importante, aqui, ter um profissional especialista que conhece do que está sendo feito, alimenta esse modelo de feedback. Então, a gente tem 2 modelos bem interessantes e que a gente gostaria de demonstrar com vocês um pouquinho na prática. Para demonstrar na prática, nada melhor do que pegar um produto que muita gente conhece. Então, a gente pegou da web uma descrição de um vinho, né, um vinho Gran Reserva. Esse é um modelo que ele é bem interessante porque tem muita informação na web, e para o ChatGPT ter muita informação na web é importante. Ele mapeou toda a web até setembro de 2021. E a gente vai submeter a algo que não é todo mundo que conhece. Tem que ser mais especialista para saber que é um amortecedor automotivo. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer é submeter, e eu peço ajuda para o pessoal dar um play no vídeo, porque eu acho que eu não consigo daqui, é mostrar como é que o ChatGPT consegue trabalhar para nos ajudar a classificar esse produto. Deixa eu ver. Aí, ó. Colocamos ali, né? Me indique a classificação fiscal desse vinho. Aqui a gente acelerou, né? Porque o modelo free ele é meio demorado do ChatGPT. Como ele consegue ter bastante informação de vinho na internet, ele mesmo já fala, olha, esse vinho aqui é descrito na 2204-2100, conforme a tabela TEC. Quem conhece classificação sabe que, legal, ele acertou. Mas fazer uma classificação fiscal da 2204 é tranquilo perto de algo que a gente chama de engenheirado, né? Não tem muita coisa para variar, é só saber, o teor alcoólico está acima ou está abaixo? Aqui é fácil, né? E todo mundo, ou muita gente aqui conhece vinho. Agora, avançando para a nossa... pode dar o play de novo, por favor? Agora, avançando para o nosso amortecedor, aqui já tem um desafio maior. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente vê que, por exemplo, ele está am.dianteiro.dir, ou seja, já está resumido, não está a descrição completa,
e ele não tem todas essas informações. Normalmente, peças automotivas, boa parte das informações estão desenhos técnicos, de gigabytes enormes. Aqui, não dá para dizer que ele errou, né? Ele acertou a posição, errou a subposição, mas ele ficou bem próximo. E ele ainda deu uma conclusão, né? Ó, essa declassificação é usada para outras partes e acessórios dos veículos. E inclui amortecedores. Beleza, amortecedor é uma parte, mas tem uma subposição mais específica. Então, esse é um ponto assim, eu gostaria de usar esse exemplo para valorizar a tecnologia. Ele acabou errando uma subposição, mas ele chegou muito perto, ele deu um input interessante para quem utiliza isso. Obrigado. Agora, vamos migrar para um outro modelo. Então, agora eu queria mostrar para vocês uma aplicação de Fine-Tuned Model, ou seja, um modelo que a gente desenvolveu especificamente para ser direcionado para catálogo de produtos. Se puder dar o play, eu agradeço. A gente vai colocar primeiro o próprio vinho. Então, aqui quando a gente coloca o vinho, ele está focado em saber o seguinte: se eu perguntar qualquer coisa de futebol, ele não vai me responder. Ele só sabe receber a descrição aduaneira. Então, aqui ele recebe a descrição aduaneira, aponta qual é a classificação fiscal, grupo tarifário, que quem é cliente nosso aqui sabe que a gente usa muito esse conceito de grupo para agrupar produtos que sejam muito semelhantes. E aqui, ele foi buscar dentro do modelo quais são os atributos que os nossos amigos liberaram dentro do ambiente de validação para eu tentar preencher ele da melhor forma possível. Tem informação que ele não achou aqui, ou porque ela não está na descrição, ou não está na forma que ele consegue entender. Vamos pegar mais um exemplo. Se puder dar o play, esse vai ser o último, tá? Opa! Aí. Se puder dar o play. Agora vamos submeter o amortecedor para ele. Então, da mesma forma, né? Ele traz agora a 8708, 8000, então já encaixa na posição específica. E se ele errar, não tem problema, eu poderia indicar para ele que ele está errado, ele vai reaprender com isso. E por fim, ele traz aqui uma série de informações, né? Material constitutivo, destinação, destaque, LI. Então, esse é um ponto interessante, pessoal, porque aqui a gente vê uma forma da tecnologia nos apoiar. E sempre que a gente apresenta essa tecnologia, né, eu venho da área de sistemas, e muitos aqui também vieram, mas quando a gente apresenta essa tecnologia para quem não é do meio, o medo sempre é, poxa, será que seremos todos substituídos? A nossa leitura é que não. A nossa leitura é que agora a gente vai poder, na verdade, se libertar do copiar e colar, para que a gente fique mais livre para poder pensar. Aquela inteligência artificial, ela só roda se tiver um profissional capacitado dando feedback para ela, ajustando, para que ele possa ficar mais focado no quê? Gestão de riscos, indicadores, conformidade, que foi a palavra que a gente falou aqui. Então, vamos gastar cada vez mais tempo, pessoal, fazendo todo o proveito da tecnologia, vamos entrar de cabeça no conhecimento disso, o que não dá para a gente ficar apático, e vamos usar tudo que a gente tem possível aí para que a gente possa ser cada vez mais competitivo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, Rafael. Obrigado, Fernando. Obrigado, Omar.